A paz do Senhor. Estão felizes? Estão felizes nessa noite? Você poderia, por gentileza, olhar para o seu irmão que está ao lado com todo respeito e dar um sorriso para ele? Você percebe que ao sorrir, você recebe um sorriso de volta? Isso é alegria, isso é felicidade, isso é liberdade de estar na presença de Deus. Eu fiz o agradecimento ontem e hoje eu quero ir direto à palavra de Deus. Eu quero convidar você nesta noite para abrir a sua Bíblia comigo e nós vamos estar lendo neste momento a palavra do nosso Senhor. Livro do 1 Reis, o capítulo de número 8 e o versículo 22 em diante. Capítulo 8 e o versículo 22 em diante. Segundo Reis, capítulo de número, é primeiro Reis, capítulo 8. É só voltar um pouquinho ali, capítulo 8 e o versículo 22. Eu prego há 38 anos, mas eu confesso a vocês, estou muito nervoso hoje. Estou sentindo uma glória tão profunda nesse lugar, que eu sinto a minha carne tremer aqui. Deus está nesse lugar. Deus está aqui. Todos encontraram? Está escrito assim no versículo 22 em diante do capítulo 8 de 1 Reis. E Salomão se pôs de pé diante do altar do Senhor, na presença de toda a congregação de Israel, e estendeu as suas mãos em direção ao... E ele disse: Senhor, Deus de Israel, não há Deus como tu, no céu acima, nem na terra abaixo, que guarda o pacto e a misericórdia para com os teus servos, que andam diante de ti com todo o seu coração, que tem guardado com o teu servo Davi, o meu pai, como lhe prometestes. Tu falastes também com a tua boca e com a tua mão o cumpristes, como é neste dia. Portanto, agora, Senhor Deus de Israel, guarda com o teu servo Davi, o meu pai, como lhe prometeste, dizendo: não te faltará um homem no trono de Israel, de modo que os teus filhos atentem ao seu caminho, que andem diante de mim como tu tens caminhado diante de mim. E agora, ó Deus de Israel, rogo-te, cumpra-se a tua palavra que falaste a teu servo Davi, meu pai. Todavia, habitará verdadeiramente Deus na terra? Eis que o céu e o céu dos céus não podem te conter, tanto menos esta casa que eu tenho edificado. Contudo, tu tens respeito pela oração do teu servo e pela sua súplica, ó Senhor meu Deus, para atentar ao clamor e à oração, a qual o teu servo suplica diante de ti hoje. Amém? Podeis sentar em nome de Jesus. Quando nós falamos nesse tema, oração, infelizmente por muitos a oração é negligenciada,
Muitas pessoas procuram negligenciar essa comunicação direta com Deus. Mas o que nós lemos aqui é um texto muito profundo. Se você percebeu, a oração de Salomão foi com tanta ousadia. Diga comigo, ousadia. E quando Salomão ora, que ele clama a Deus e pede a presença de Deus no templo, Salomão, ele coloca algo muito importante e interessante para nós. Ele diz assim: Deus, os céus e os céus dos céus não podem impedir o Senhor, porque o Senhor é Deus. Mas eu quero perguntar, na introdução desta mensagem a você esta noite, você já aprendeu a orar? Como tem sido a tua oração? Como você tem orado? A tua oração, como ela tem sido? Como você tem dialogado com Deus? Como você tem conversado com Ele? Você está indo diante dEle com ousadia e submissão? Você está indo diante dEle com grandeza, com alta exaltação? Ou você está indo diante dEle com humilhação e arrependimento? Como você tem se chegado diante de Deus? Você já aprendeu a dizer a Deus: faça-se a tua vontade e não a minha? Você tem coragem de chegar diante dele e dizer: Deus, faz a tua vontade e não a minha? Ontem nós falamos que quando Jesus foi para o Monte das Oliveiras, em um lugar aonde havia uma prensa, e naquele local era chamado Getsêmani, um lugar aonde o azeite, para ser tirado, era preciso o fruto da oliveira ser prensado. E Jesus, sabendo que isto acontecia ali, Jesus foi exatamente para o Monte das Oliveiras, no lugar chamado Getsêmani. E quando Jesus chega naquele lugar, Jesus começa a sua última oração antes da crucificação. E Lucas diz que Jesus estava tão angustiado, a sua angústia era tão profunda, que lhe faltava palavras. Jesus estava sendo prensado pelo peso de nossos pecados. A angústia foi tão grande, que Lucas diz que o seu suor se tornaram como grandes gotas de sangue e caíam sobre a terra. Mas o que diz que Jesus dobrou os seus joelhos e com o rosto no pó, ele clama a Deus e ele diz: Pai, passa de mim este cálice sem que eu o beba. Angústia. Porque Jesus contemplava o quadro do que ele esperava. A dor que ele sofreria, a angústia e a opressão que viria sobre ele. Mas naquele momento, a sua oração rasga o céu. E o Pai envia-lhe um anjo. Faça uma viagem esta noite nas Sagradas Escrituras.
E o anjo desce. E o anjo chega diante dele e o conforta. E quando o anjo conforta, ele é fortalecido. E ele levanta e vai até os seus discípulos e diz para eles: por que vocês não estão velando comigo? Não sabe que esta é a hora das trevas, em que o Filho do Homem será entregue nas mãos, para ser maltratado e levado à cruz. Vigiai comigo apenas por um momento. E Jesus volta para a sua oração. Agora, fortalecido, ele clama ao Pai e diz: Pai, em aramaico, que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. E ele se levanta e diz: estou preparado. A submissão, ela é algo muito profundo na vida de um homem, de uma mulher de Deus. Quando você se submete à vontade de Deus, você tem que estar preparado para renunciar ao seu eu próprio. Você tem que estar preparado para renunciar às suas vontades, seus desejos, suas convicções, seus sonhos, e dizer: Deus, que não sejam os meus, mas que sejam os teus. Submissão. Naya ramandaraya remanduriahas. Jesus realiza orações tão profundas. E uma de suas orações que me chama muito a atenção, uma oração simples, mas ele, sendo um Deus encarnado, e levanta pães e peixinhos para o céu, e ele diz: graças te dou, ó Pai. Uma oração simples. E o que aconteceu? Houve a multiplicação. Quando Jesus chega diante da morte, que para o homem acabou a esperança, acabou a vida, acabou os planos, os projetos, os sonhos, tudo está perdido, está morto, não tem mais esperança, não tem mais saída. Jesus chega e diz: Pai, eu sei que tu me ouves, faz isso para glorificar o teu nome. Lázaro, sai para fora. E a morte ouve a voz de Jesus e larga Lázaro, e Lázaro sai saltitando para fora do túmulo. Ousadia! Quando você entra diante de Deus com submissão e ousadia, o céu se abre. Eu estava pregando em uma cruzada durante muitos anos. 15 anos eu passei trabalhando em cruzadas Missão Resgate. E nós viajávamos por esse Brasil afora e por muitos lugares. E nós fizemos uma cruzada na frente de uma congregação. E naquela noite houve, no início do culto, um temporal com vento muito forte. E os irmãos começaram a adentrar a igreja com
um guarda-chuva e colocou sobre mim. Eu estava dirigindo o culto nesse dia. E naquele momento eu olhei os irmãos se retirando e vi o lugar vazio e vi muitas almas ali. Eu levantei as mãos para o céu, com submissão e ousadia, e disse: Jesus, Tu acalmaste o mar que estava bravio, paraste o vento que soprava forte, e o Teu nome faça cessar a chuva, para que essas almas sejam alcançadas pelo poder da Tua palavra. Houve um círculo ao redor daquele lugar e a chuva ficou à distância, chovendo ao redor, mas naquele lugar aonde a presença de Deus estava, não choveu até dizer amém no final do culto. Ousadia. Quando nós tememos de orar, não é falta de fé, porque você tem fé, nem que seja do tamanho de um grão de mostarda, você tem fé. O que acontece com você é que você busca dentro de ti a tua incapacidade. Mas o Senhor disse: seja ousado quando entrar na minha presença. Ousadia. O profeta estava diante de uma situação muito crítica. A ordem era para que sua cabeça fosse decepada. Um discípulo chamado Geazi gritou diante da situação e do perigo e disse: ai, meu Senhor, vamos morrer. O profeta olha para o céu e diz: Senhor, abre os olhos do moço para que ele veja. Geazi, o que vês? Senhor, eu vejo cavalos, carruagens de fogo que estão ao redor deste monte. Ousadia. Em uma dessas cruzadas, estávamos pregando nessa noite. Uma senhora entra com uma cadeira de roda, sendo puxada por uma cadeira de roda, literalmente. Esposo e filhos do lado, trazendo ela. E no meio da mensagem, eles pararam na frente do púlpito, o pastor desceu e foi lá. Quando ela entrou na igreja, aquele odor fétido exalou dentro da igreja. A podridão da carne. E o marido disse para o pastor: é câncer. Ela foi mandada para casa porque ela está em estado terminal para morrer. E os médicos deram apenas 15 dias de vida. E hoje, à meia-noite, vai completar o 15º dia. E nós estamos desesperados. Não quero perder minha esposa e os filhos não querem perder a mãe. Deus falou aos meus ouvidos e disse: ora por ela. Eu desci, sentei no segundo degrau, segurei a mão daquela senhora e a ânsia de vômito pelo odor do câncer terrível. Essa parte da mandíbula mandibular dela estava toda comida,
Havia um buraco, a gente via a cara dentária dela. Havia um buraco aqui na garganta, tinha um pano podre em cima. E eu pedi para retirarem aquele pano. Quando retiraram, dava de ver a traqueia dela. A mulher estava viva por um milagre. Segurei na mão daquela senhora e disse: Deus, uma vez quando tive uma crise de identidade, que eu disse: nunca mais vou pregonar a Bíblia, vou abandonar, porque eu não suporto mais as lutas e as provações que o Senhor tem dado. O Senhor se revelou em sonho para mim, e o Senhor me disse: sabe quem tu és? Tu és um proclamador das boas novas de salvação. Tu não és ninguém, tu és sim um proclamador das boas novas de salvação. Quando eu estava orando por ela e o grupo de obreiros ali estendendo as mãos, aquela mulher balançava a minha mão violentamente, cadavérica. Ela dá um salto da cadeira. O marido fica assombrado, tenta segurar. Ela faz assim para ninguém segurar ela. E ela corre à janela da igreja. E ela abre a janela da igreja e cospe. E quando ela vem caminhando, a pele vem ressurgindo no rosto e no pescoço. Deus estava realizando um milagre. Ramanai, Ramanori Alamas, Ramanare Kelemanjuria Rebas. Quando Jesus está na cruz, que ele levanta com muita dificuldade os olhos para o céu, e ele diz: Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? A palavra de Deus diz que o céu enegreceu, como se Deus tivesse virado as costas para não ver o sofrimento de seu filho. Mas esse mesmo Jesus, para o homem que está do seu lado, e ele diz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Como pode um homem, sabendo que vai morrer, que está sofrendo dermatitose, as suas costas eram pressionadas pela cruz e os seus pulmões não conseguiam expandir, e ele sentia falta de ar. Mas ele olha para os seus e ele diz: Pai, perdoa-os, pois não sabem o que fazem. Submissão. Que a oração para você seja o teu respirar. Submeta-se à vontade de Deus e você não vai quebrar a cara. Submeta-se à vontade de Deus e tudo dará certo, tudo vai ser encaminhado, tudo será uma bênção. Submeta-se à vontade de Deus.
A oração seja o meu respirar, como um incenso suave possa chegar às suas narinas. Quando Moisés está orando, o Senhor diz a Moisés: separa para mim o incenso suave. Você vai moê-lo, você vai prensá-lo, e você chamará os melhores perfumistas, e fará dele um perfume tão agradável que possa contaminar o templo. Mas não faça para o homem, faça para mim, porque se o homem fizer para ele, será extirpado da congregação. O que tem que ser de Deus é para Deus. O uso do incenso como símbolo de oração. O incenso era usado no tabernáculo como símbolo de oração e adoração a Deus. Assim como o incenso sobe e se espalha, nossas orações devem ser puras e agradáveis a Deus. Pura, sem mistura. Deus quer o perfeito, o suave, o cheiro, a grandeza, a submissão. Deus quer a tua oração sincera, de quebrantamento. Como tem sido tua oração? Assim como incenso é um aroma agradável a Deus, nossas vidas e nossas orações podem ser uma oferta agradável a Ele. Jesus Cristo é aquele que nos purifica e nos torna aceitáveis diante de Deus. O que o pecado faz conosco? Parêntese aqui, porque o Espírito Santo está me levando para esse lado. O que o pecado faz conosco? Uma carne podre, o que ela faz? Ela exala um cheiro agradável ou um cheiro podre? Como eu posso apresentar um incenso puro, cheiroso, com cheiro agradável, se dentro de mim há pecados ocultos, escondidos? Quando o sacerdote ia fazer um sacrifício sobre o altar, ele pegava o cordeiro e com uma faca afiada, ele cortava do baixo ventre até o externo, e ele abria o cordeiro, para que ali fosse visto os seus rins, fosse visto o seu coração, seus pulmões, e ficassem expostos para que todos pudessem ver. Com Deus não é diferente. Você não pode esconder um pecado oculto. Deus te abre do avesso. Ele vê. Quando o leopardo parte para uma caçada, ele observa o rebanho dos cervos
E ele vai olhando, ele vê aqueles que são fortes, ele vê aqueles que estão doentes, fracos, ele olha para aqueles que são fortes, não dá, ele salta, ele corre, vou cansar, talvez não pegue, mas ele olha para aquele que é fraco, ele diz, é aquele, porque se ele correr não tem força, se ele tentar saltar não pode, é ele. E ele vai na direção e dá um salto, e ele vem e pega onde? A jugular, e ele prende, e sufoca, ele mata a sua vítima, sufocando. É assim que o diabo está fazendo com algumas pessoas, está sufocando, e está morrendo. E as suas orações diante de Deus não são mais como incenso suave, será extirpado da congregação. Isso não estava na mensagem. Eu só faço aquilo que Deus manda. A exclusividade e a pureza da oração. A oração não deve ser um ritual vazio. Ela não pode ser vazia. Ela precisa ter incenso. Ela precisa ter perfume. Ela precisa ter sentido. Não pode ser vazia. Mas uma expressão sincera do nosso coração. Deus valoriza a sinceridade e a devoção em nossas orações. Deus dá valor a isso. Cristo nos chama a ter um relacionamento verdadeiro e sincero com Deus. Ele veio para abrir o caminho. Ele veio para que nós possamos passar e nos aproximar de Deus. Só podemos nos aproximar de Deus em oração. Sem oração nos distanciamos. Oração sincera. Oração com propósito. Eu estou me segurando aqui, irmãos. Ore por nós agora, por favor. Devolver uma vida de oração. Eu preciso devolver a Ele, que pagou o maior sacrifício por mim. Eu preciso devolver a Ele uma vida de oração. Eu preciso ter diálogo com Ele. Eu preciso entender e compreender Ele. Eu preciso que Ele entranhe em mim e eu nele. Eu preciso ter intimidade com Ele. Eu quero que Ele coloque minha cabeça no seu colo e diga: filho, não temas, eu sou o teu Deus, eu sou o teu ajudador, o teu consolador, eu sou teu amigo, eu sou tudo para ti. No ano 90, eu estava em uma campanha de oração 8 meses, em jejum e oração. Morava com a minha mãe. E a gente tinha uma vida de oração às 6 horas da tarde, às 18, à meia-noite, e às 5 horas e ao meio-dia. Podia estar aonde estivesse, tinha que dedicar aquele momento para Deus. Mas 5 horas da manhã, terminou a oração ali por volta das 7. Eu voltei para casa. Quando eu cheguei em casa, eu percebo que a minha mãe está possessa de demônios.
A minha mãe não era crente. A minha mãe veio com uma xícara de café e o café estava fumaçando de tão quente. E ela chegou na porta antes que eu entrasse, ela olhou nos meus olhos e disse: você precisa negar e renunciar a esse Cristo e abandonar essa igreja. Se você fizer isso, eu continuarei sendo tua mãe e tu continuarás sendo meu filho. Mas se você decidir por Cristo e pela igreja, a sua mãe morre hoje para você e o meu filho morre hoje para mim. E ela jogou o café quente em mim. Quando o café chegou na frente do meu rosto, eu ouvi a voz de Deus e disse: eu sou o teu escudo. E o café desceu e caiu próximo dos meus pés. Eu subi os primeiros degraus, a casa era um pouco elevada, sentei à mesa com ela, abri a Bíblia, em Isaías 45 e comecei a ler: porque eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei os portais de bronze. Ela começou a ficar inquieta e uma voz muito poderosa falou na boca dela, estremeceu e me paralisou. E naquele momento o Senhor disse para mim: não temas, porque eu sou o teu ajudador. Levantei as mãos com dificuldade e disse: o Senhor te repreenda. E ela levantou da mesa, por um momento recobrou a consciência e disse: pode sair de casa, eu não te quero mais aqui. Naquela manhã, por volta de 7h30 mais ou menos, eu saí caminhando só com a roupa do corpo e minha Bíblia. Esqueci de um detalhe: ela chutou a Bíblia. Eu tinha colocado a Bíblia ali na entrada da porta, e ela pegou e chutou a Bíblia, caiu na terra. Eu fui lá, tirei o pó da Bíblia, peguei a Bíblia e fui embora. No caminho as lágrimas vieram, porque não consegui conter as lágrimas. E naquele momento comecei uma oração. As pessoas passando para o trabalho na rua e eu sem direção. E eu me lembrei da igreja onde estava orando às 5 horas. E eu saí caminhando. Quando eu vou no meio do caminho, eu disse: Deus, para onde vou? O que vou fazer? Estou desempregado, não tenho casa, perdi minha mãe, perdi meu pai. O que vou fazer? E as lágrimas vieram, as pessoas passavam por mim e ficavam me olhando. E naquele momento, ao longe, eu ouvi como a voz de um coral. E eu comecei a ouvir um hino da harpa. E aquele hino foi entranhando nos meus ouvidos e acalentando a minha alma. E eu comecei a sentir uma paz tão profunda. E aquele hino dizia em um coral: sou um soldado de Jesus e servo do Senhor. Não temerei levar a cruz, sofrendo grande dor. E eu fui caminhando e aquele hino foi ficando mais alto e dizia: depois da batalha me coroará, Deus me coroará, Deus me coroará. Quando eu me vi, eu estava de joelhos no meio da rua. Levantei o rosto, olhei para o céu, eu vi uma janela se abrindo, e aquela luz veio e encandeou minha vista. Eu não suportei mais olhar, e aquela voz suave, mansa, disse para mim: filho, quando teu pai, tua mãe
teus irmãos, esposa, filhos, amigos te abandonarem, eu, Senhor, te ampararei. Sinta-se amparado por mim, porque a partir de agora serei teu pai, serei tua mãe, serei teu irmão, serei teu Deus, e tu nunca mais será órfão de novo. Submissão e intimidade. Passaram-se algumas semanas, uma irmã me procurou, ela e seu esposo, me lembro do nome deles até hoje, pastor Ferreira e irmã Rosineide. Eles chegaram comigo e disseram: a tua mãe quer falar contigo, a tua mãe está muito mal, ela está para ter uma perna amputada. E eu fui para lá. Quando eu entro na casa, que eu olho para a perna da minha mãe, está com gangrena, e a perna está toda roxa, e eu olho e há uma ferida, exatamente o pé que ela chutou a Bíblia. E ela olhou para mim, deitada naquela cama, e disse: meu filho, me perdoe, eu agora reconheço que o teu Deus é Deus, e eu quero entregar a minha vida para Ele agora. Eu debrucei sobre a cama e abracei, chorei com ela e orei por ela, e a perna dela instantaneamente foi curada. A oração. Quantas vezes eu orei: Deus, salva a minha mãe. Ela não sabe o que falou, Senhor. E hoje a minha mãe mora comigo. Minha mãe pegou câncer, nós oramos, ela foi curada. Depois houve metástase, oramos, ela foi curada. Pegou a terceira vez, oramos, ela foi curada. Porque Deus é Deus. A oração, ela tem um poder tão tremendo que você não consegue imaginar. O que é que está impossível para você? Quanto tempo você tem orado? Quanto tempo você tem clamado? Passaram-se os tempos, eu não voltei a morar com ela. Deus se revelou para mim em uma madrugada. Eu não vou contar aqui o testemunho porque é muito grande. Eu vou finalizar essa mensagem aqui. E Deus falou para mim: convenha que você seja abandonado por tudo e por todos, pois eu preciso te treinar para um trabalho árduo que virá pela frente. Eu chegava na igreja, sentava no grupo dos jovens, os jovens olhavam para mim e diziam: olha, isso aqui não é o teu lugar. Eu ia falar com alguém, alguém dizia assim: a conversa não chegou na cozinha. E eu comecei a perceber que Deus queria silêncio, que Deus queria separação e submissão. E eu disse: Deus, então eu estou entregue nas tuas mãos, só tenho a roupa do corpo e a minha Bíblia e o meu sapato que está furado. Eu entrava na igreja, eu não dobrava joelho, ficava de cócoras porque tinha vergonha de mostrar o meu sapato furado. Com o tempo de tanto lavar a mesma calça, começou a rasgar aqui na coxa. Eu comecei a ficar no último banco, me escondendo, buscando a presença de Deus. Houve um silêncio. E nesse silêncio eu não suportei. Sentei à
de uma árvore, de um lugar, de um terreno baldio. Encontrei uma faca. O diabo havia planejado aquilo. Coloquei sobre o meu estômago e disse: Deus, aqui eu me disperso. Sei que vou sofrer eternamente no inferno, mas não suporto mais o que estou passando. Houve um silêncio e um vento começou a soprar na copa da árvore. De repente, aqueles galhos balançaram mais forte e uma voz saiu do meio daquele vento e disse: filho, não te faças nenhum mal, pois convém que tu sofra, pois tu vai ajudar muitos que passarão pelo teu caminho. Saí, fui morar nas ruas. 3 dias sem comer, 3 dias sem comer nada. Um frio. Quase meia-noite eu andando na rua, disse: Deus, aonde eu vou dormir? Estou com fome, estou com sede. Eu não gosto de falar porque eu me emociono. Porque só eu sei o que passei. Bati em uma das sedes do SESI, na porta, lá no portão, e falei com o vigilante. Eu disse: meu amigo, pelo amor de Deus, deixa eu dormir dentro de um carro desse. Eu estou sem comer há 3 dias, pelo menos deixa eu dormir. Eu quero fugir do frio e da chuva. Aquele vigilante olhou para mim e disse: você tem que sair 5 da manhã, porque o meu supervisor passa por aqui nesse horário. Eu disse: não tem problema. Ele disse: tem uma Kombi ali, eu acho que ela é maior para você esticar as pernas no banco de trás. Eu entrei naquela Kombi, 1h, às 2h da manhã, não me lembro bem o horário, mas naquele momento comecei a ouvir o meu estômago e a fome insuportável e o frio. Eu não conseguia segurar a minha mandíbula, ela batia tanto que eu estava preocupado que quebrasse o dente, de tanto frio. Eu levantei as mãos para o céu e disse: Deus, o que queres de mim? Por que estou aqui? Para que estou aqui? Por que estou sofrendo tanto, Deus? Naquela hora houve um silêncio estarrecedor e o teto da Kombi se abriu. E aquela luz entrou naquela Kombi, iluminou toda ela, e eu ouvi a voz de Deus dizendo assim: filho, na fome eu sou o pão que te alimenta, e no frio eu sou o teu cobertor. E eu comecei a sentir a comida na minha boca, e eu comendo, enchendo o estômago. Quando eu percebi, no meu pé veio algo quente e me cobriu. E o Senhor disse assim para mim: esta noite terás um sono reparador, porque eu sou o Senhor que estou contigo. Se coloque em pé, por favor. Salomão ora, e na sua oração, diz a palavra de Deus, que no momento da dedicação do templo, o Senhor vem a Salomão, e o Senhor diz assim: Salomão, eu ouvi a tua oração, e eu vim aqui para dizer, Salomão, que o que eu prometi ao teu pai, eu farei a ti, Salomão.
um Deus que cumpre as suas promessas. Finaliza essa mensagem fazendo a pergunta que fiz no início. Como tem sido a tua oração? Curve a sua cabeça por um momento, por gentileza. E faça uma autorreflexão na vida. Como tem sido a tua oração? Que a oração seja o teu respirar. Que a oração seja para você o ar que você respira. Sem ela você não pode sobreviver. Eu encerro dizendo que Jesus, quando Ele ensinou que nós devemos nos aproximar dEle como criança que procura pelo Pai, que devemos ir a Ele como uma criança inocente, que procura pelo Pai e que pede algo de Deus. E sabe o que Deus vai fazer? Atendei às tuas orações, porque Deus quer filhos que possam pedir ao Pai. O que tem pedido para Deus? Que está impossível de receber. Eu quero fazer um desafio esta noite para você. Nós temos tanto a aprender, nós temos tanto e a oração nos ensinará. Martinho Lutero disse: tenho tanto que fazer que não consigo prosseguir sem gastar 3 horas diárias em oração. Curve a sua cabeça por um momento. Curve sua cabeça por um momento. E diga comigo nesta oração: eu quero uma vida de oração. Diga comigo, eu quero uma vida de oração mais grandiosa, mais profunda, mais verdadeira. Que você possa caminhar em direção ao Pai como uma criança que pede ao Pai algo. Eu convido você para que você possa ter uma vida de oração, para que você possa mudar agora todo o sentido da tua vida, para que a tua vida seja impactada pela presença de Deus, e que Deus possa tocar a tua alma e arrebatar os teus sentidos para a sua presença. Muitos me conhecem pelo nome, outros me conhecem só de ouvir falar.
Alguns são de perto e outros de longe. Ore, 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 ore. Com licença eu vou me apresentar. Sabe quem eu sou? Eu sou aquele que te ouviu chorar. Eu sou o único que escolheu ficar. Amigo confidente, o pai que sempre sabe te aconselhar. Mais conhecido como Yeshua, o pão da vida, Jeová Rafa. Eu sou a luz no fim do túnel, a força quando a sua acabar. Ore, 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 ore. É só chamar, não precisa de formalidade. Eu quero intimidade, eu sou teu pai. É só chamar, não é sobre religiosidade. Eu quero intimidade. Eu quero convidar você esta noite para dar um passo rumo à oração. Você sabe que tem negligenciado esta vida de oração. Você sabe que tem te faltado palavras na oração. Mas o Espírito Santo de Deus, Ele quer te auxiliar e ajudar você. Eu quero orar junto com você esta noite. Deus está realizando milagres aqui. Ele está me falando isso aqui agora. Deus está me dizendo que Ele está curando o início de câncer no útero. Você tem tido sangramentos. É uma ferida que se abriu no teu útero. E o Senhor está me dizendo que Ele está curando você aqui. Aonde estão os enfermos? Se você está enfermo, saia do seu lugar esta noite. Venha receber a cura de Deus esta noite. Nós vamos orar por você com a permissão do pastor. Saia do seu lugar. Aquela pessoa que desanimou, que não tem forças mais para orar, está sentindo dificuldade na oração. Deus vai renovar as tuas forças como fazem as águias. Deus vai te dar força. E Ele vai restaurar o altar de oração na tua vida. Pelo poder do nome de Jesus. Ministério que estão caiados. Ministério de louvor, de pregação que estão caiados. Porque falta oração. Deus quer restituir na tua vida e no teu ministério uma vida de oração. Vamos orar ao Senhor nosso Deus. Pode louvar o Senhor. Vamos orar ao Senhor. Quem eu sou? Eu sou aquele que te ouviu chorar. Eu sou o único que escolheu ficar.
amigo confidente, o pai que sempre sabe te aconselhar, mais conhecido como Yeshua, o pão da vida, Jeová Rafa. Eu sou a luz no fim do túnel, a força quando a sua acabar. E se precisar, é só chamar. Não preciso de formalidade, eu quero intimidade. Eu sou teu pai, é só chamar. Não é sobre religiosidade, eu quero intimidade. Estar contigo a cada dia, na angústia ou na alegria, e na felicidade ou na dificuldade. Não quero algo de momento, eu quero um relacionamento com profundidade, na intimidade. E se precisar, é só chamar. Não preciso de formalidade, eu quero intimidade. Eu sou teu pai, é só chamar. Não é sobre religiosidade, eu quero intimidade. Aleluia. Louvado é o nome de Jesus. Meus amados, papai está na casa. Papai está na casa. Quando Elias estava lá na caverna, veio o terremoto, veio o vento, veio fogo, mas Deus veio